Todos os povos, um só reino. Para você que estava ansioso, esperando por esse momento, saiu o nosso primeiro episódio. Estamos aqui para falar, né, do amor de Deus. Amém. Esse podcast não é somente um podcast, ele é uma mesa, ele é conexões. E existe uma geração procurando por respostas, talvez seja aqui nesse podcast onde você vai encontrar. Amém. Então estamos aqui, né, com o meu pastor Jonas. E estamos aí para ser resposta para esse tempo. Amém. E resposta para aqueles momentos que você sempre precisar, estamos aí. Wanderson, Projeto Kalel. Fala, galera. Nós estamos aqui também para poder dar essa resposta, né, esse gancho aí que o Aloysio está falando da mesa, né? E eu acredito que a gente tem algo para contribuir com vocês, com cada pessoa que está ouvindo. Isso aqui, Deus vai fluir através das nossas vidas e através da vida de vocês também. Amém. Então, de forma muito natural, nós vamos aqui estar falando hoje sobre esse projeto lindo, né? Projeto Kalel, projeto Tribos, de como foi essa conexão, como a gente se encontrou, como nós chegamos... Como surgiu, né? Como surgiu, Sim. como as lutas que já enfrentamos até aqui, como chegamos lá na Chave Davi e apertamos a mão desse grande homem de Deus e estamos aí nessa caminhada até hoje. Tempo de choro, mas também tempo de muito aprendizado. Foi um tempo de muito, como é que eu posso falar? Um tempo de muita busca, né? Um tempo de Rompimento, né? muito rompimento. Foi um tempo de muita renúncia, né? E um tempo onde todos nós juntos aprendemos, né, muito sobre o reino, muito sobre missões urbanas, missões no geral, sobre o avançar do reino. E é para isso que estamos aqui hoje e nós queremos, né, compartilhando aqui nossas histórias, compartilhando aqui nesses tempos, né, essas mesas, esses momentos. A nossa expectativa e a nossa realidade, né? Exatamente. Então é isso. Então, para começar, eu queria que o Anderson já fosse adiantando aí para nós, ele já sei um pouco da história, assim, já um pouco não, muito, mas para que para que os nossos, né, ouvintes, nossos seguidores possam saber mais sobre o Projeto Kalel. Conta para nós aí como é que nasceu esse projeto, como é que fluiu até chegar onde estamos hoje. Então, o Projeto Kalel, ele nasceu através de 4 pessoas, né? Eu, Nartan, Rodrigo, Raul, 4 jovens velhos. E nós sonhávamos com isso desde a adolescência, sabe? Na nossa adolescência era meio que limitado porque a predominância raiz era muito forte, né? Assembleia, aquela pegada mais pentecostal que eu gosto, não tô criticando porque eu amo isso, né? E só que aí um dia, depois de todo mundo ter suas famílias, amadurecer mais a ideia, deu start. O Senhor queimou no nosso coração, nós se encontramos e começamos a lançar a ideia. Cara, bora fazer algum movimento. Bora, qual o movimento? Aí começamos a procurar palavras ou nomes, né, que desse sentido a esse movimento. E aí a gente foi lá no Nartan. Na frente da casa do Nartan tem uma mangueira, a gente chama de figueira. Que debaixo da figueira é onde nascem as coisas, né? Aí nessa reunião que nós fizemos lá de supetão, a gente começou a caçar um nome e nasceu o nome Kalel, né? Que é uma história muito grande. Se for falar aqui, vai levar uns 3 podcasts do nome Kalel, né? Que o significado Kalel significa o chamado, eclésia, chamado de dentro para fora, né? Então, tem esse sentido, né? Nós fazemos cultos em casa no modo antigo, que é a igreja primitiva, né? Nós entramos nos lares, levamos a palavra do Senhor para as pessoas e pessoas são tocadas com isso. O mover de Deus manifesta dentro do lar da pessoa, porque para que melhor a manifestação de Deus dentro de uma casa de uma pessoa? Né, pastor? No íntimo. Mesmo. Deus se manifesta no íntimo da pessoa, dentro do seu próprio lar, onde a pessoa se sente confortável. E nós acreditamos nisso, né? Que o evangelho, ele é simples, ele é puro. E nessa simplicidade, nessa pureza, é onde o Senhor opera grandes coisas. Nós já vimos milagres, já vimos pessoas sendo alcançadas, sendo tiradas da depressão, né? Pessoas que estavam com o casamento destruído,
através de nós, não, é Cristo. Cristo é que faz isso, na simplicidade dele, na pureza, ele vai lá e age na vida da pessoa. Nós só somos o burrinho. A presença Então, dele é que vem. Então, assim, nessa pegada aí a gente começou a fazer impactos, né, evangelísticos. São muitas experiências, aí nós acabamos encontrando os doidos no meio da rua aí. É. Aí achamos o Aloysio aí também, que tem a mesma pegada, junto com o Carlinho, o pastor. E casou muito bem, né? Deu liga. E nessa liga aí a gente tá junto aqui há um ano. Um ano, vai fazer já mais de um ano. 1 ano e meio por aí já que a gente tá. Assim, a partir do momento que a gente se conheceu, né? Do primeiro contato, né? Sim. Isso. Que de lá, depois do primeiro contato, demorou um tempo até a gente começar a fazer o primeiro impacto juntos. Sim. Já trazendo aqui para esse ponto, eu lembro que no início, eu sempre recebia muitos directs, né, lá de outros projetos, pessoas querendo conhecer o projeto Tribos, né, até caminhar junto, né. Sim. Já existe muita gente que... tanto que no começo a gente falava muito. Eu lembro que na época era eu, o Carlinhos, o Júnior Neri e o Bebel. Rafael, né? Rafael. E a gente tinha um grupo, a gente tinha um cuidado de, cara, muita gente falando aqui, querendo conhecer, participar, fazer parte do projeto. E aí a gente, faz uma comunidade aí, vai botando essa galera, ver tipo assim, vamos ver que realmente quem vai somar, quem vai caminhar. E aí a gente tinha esse cuidado. E eu lembro que num dos contatos tinha um Nartan, né? Falou comigo. E aí foi falando, e a coisa foi fluindo. E de repente eram 2 Nartan. Era o Natan e o Nartan. Inclusive o Natan, ele tá no movimento de rua, né? Com os meninos aí. E o Nartan, que era o do Kalel. E aí ele surgiu um convite pra ir lá, acho que era o aniversário de vocês. Aí eu fui lá, foi o primeiro contato. Foi mesmo. Foi o primeiro contato. lembro. Eu fui lá pra conhecer vocês. Aí me deram lá 5 minutinhos pra gente falar lá, apresentar o projeto. E eu lembro que na época tava lotado lá, a igreja, né? E eu fiquei olhando assim, eu olhei assim, meu irmão, se tanto que já até perguntei lá na frente, todo mundo aqui é Kalel, porque tava todo mundo com a camisa. Eu disse assim, meu irmão, como o Tribos é pequeno. Eu pensei, né? Em números de pessoas, né? E aí, tipo assim, aí a gente, de lá pra depois a gente ficou conversando, até que surgiu a ideia da gente fazer os impactos juntos, né? Que aí que somou, casou legal. Sim. Porque a gente conseguiu juntar tudo, né? Na época a gente estava com muito... um déficit com músicos, né? A gente não conseguia juntar uma galera para fazer lá fora a questão do louvor e tal. E a gente conseguiu casar, juntar tudo e ver... foi na pegada que tava muita gente se reaproximando, né? A gente estava fazendo conexões, né? Desde o início, né? Até hoje. Mas até hoje a gente tá aí. Mas aí a gente tinha uma galera de fora, né? Que foi antes do Tribos, que participou com a gente, que por muito tempo somou. E aí, com a parada, ele foi... Que já eu entro nesse assunto para falar da parada. As pessoas foram se afastando, depois se aproximaram e começaram a somar. E a gente começou a caminhar todo mundo junto de novo, né? E foi muito bacana porque a gente conseguiu trabalhar aí durante um ano inteiro, né? Que foi o ano passado. Fizemos vários impactos aí. Sítio São João, Genibaú, Imersão. o Junto Ceará. E fechamos o ano lá com o evento das crianças, né? Na Cajazeiras e o evento de Natal, né? Que foi muito bacana. Mas não tem como falar de tudo isso e não lembrar de como... Eu não trago nem como ele nasceu. Claro, isso como é que eu posso falar? É impossível você falar de algo sem trazer a origem, né? Sim. O Projeto Tribos, ele desde sempre foi muito difícil, né? Acho que a palavra certa é essa. Assim, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Pra gente estar aqui hoje, né? A gente... Eu acho que pra todos os projetos, né? A difícil. batalha que foi pra gente estar aqui hoje, a gente tá aqui pelo ar da graça. Então, assim, Tribos, ele nasceu em meados de 2013, 14 por aí, não recordo exatamente o ano exato, mas foi porque assim, Deus mandou a ideia, né? E aí ele foi levado, aí foi engavetado e não dá certo, até que uma hora disseram assim, vão, aí fomos, né? Sim.
E por um tempo a gente trabalhou junto, o Carlinhos era a liderança, né? Deus colocou no coração dele essa ideia, né, do Tribos, ele levou muitas vezes para os nossos pastores da época e a gente, tipo assim, a gente não é que não foi dado o devido crédito, né? Não é que foi dada a devida confiança, é porque a gente também a gente era envolvido em muita... Pessoas novas, né? Não é que eram pessoas novas, eu era normal, o Carlinhos já estava já há um tempo lá, né? E na época eu não era muito engajado eu era mais voltado para trabalhar com o menino da juventude, né? Ali com o Rafael, que era nosso líder na época. E aí a gente... Até que o pastor, na época, liberou, aí começamos a ir, né? A gente fazia toda terça-feira o Impacto, que era o culto campal lá na praça no Ceará, não. Como é o nome ali? Granja, né? Que hoje lá tem uma areninha. E lá tinha um anfiteatro que era perfeito. A gente montava lá a estrutura, fazia lá o louvor. E era toda terça-feira. Mas toda terça-feira tinha vidas lá se rendendo ao Senhor. Era bênção. E de lá surgiu o projeto Tribos Jiu-Jitsu, né? Que a gente trabalhava com muitas crianças, que também envolveu a parte das crianças. Era até com a minha esposa, que liderava, com a Luana, né? Ela liderava crianças na época na igreja. E aí engraçado que a gente tentou levar algo porque ali é uma praça, era uma área muito crítica, né? A gente via muitos usuários, muita galera ali que a gente sempre via à noite e pensava em algo para poder pegar aquela galera ali. E no primeiro momento até que veio, né? Uma galera. Só que depois começou a vir muita criança. Muita criança. Quando a gente veio pro fim, a gente já tava com uns 50 crianças ou mais lá, já cuidando. E até que por um momento, a gente, por força maior, tivemos que parar. Tivemos uma pausa aí, um longo tempo. Né, de quase uma década. Foi quase uma década. Mas essa chama nunca apagou, ela sempre queimou aqui dentro e é inevitável não falar disso aqui e não lembrar do retorno, né? Que é tipo assim, é o ponto mais crucial. Vou ver aqui algo porque é a parte que sempre É o tempo da... Eu tenho uma frase que eu até anotei, que é feridas curadas, mistérios abertos, algo assim, sabe? Não lembro agora de cabeça, mas tá lá na minha parede, anota. Tudo que eu pego, a gancha aqui, anoto lá e prego lá na minha parede, então lá tem um... Mas é algo assim. Eu lembro que o Rafael, né, que é o nosso queridíssimo amigo Bel, então aqui mais uma vez para você, Bel, você foi uma bênção na nossa vida, né? Missionário Rafael, você veio como uma missão de Deus mesmo para resgatar, reacender essa chama no nosso coração e fazer com que a gente estivesse aqui nessa mesa, né? Então, muito obrigado mais uma vez, já te agradeci, já falei o quanto você foi importante para nós e eu tô aqui de novo, amém? E eu lembro que a gente tava meio afastado, né? Eu tava no ministério com a minha esposa. A gente ia nos cultos na quinta, no domingo. O Carlinhos estava na Chave de Davi. E aí, vocês, né, a gente nem sabia da existência. Isso. E o Rafael chegou de São Paulo. E assim que ele chegou, eu corri lá na casa dele, fui lá já revê-lo, né? A gente conversando. E aí, o Bel sempre foi doido, né? O Bel sempre... ele bota a gente de cada foguete. Eu comecei a andar muito com ele, né? Tipo, é muito bom você começar a conversar, tipo, há anos que eu não vejo o pastor Jonas. Sim. A gente começa a conversar, começa a relembrar de momentos, coisas boas, e você começa a criar uma sede, né? Por aquilo, e você fica querendo mais. Então, a cada encontro, eu lembro que eu marquei aulas de natação com o Rafael lá na praia. A gente ia lá pro Náutico, né? Aí lá a gente nadava e depois passava, era meia hora de aula e 1h30, 2 horas de discipulado. Então a gente ficava lá foi onde eu desabafei, lá foi onde eu soltei muito, lá onde eu contei tudo, né? Ele tava longe, não sabia de nada. E aí eu acho que ele pegou a visão, né? Que um verdadeiro líder, um verdadeiro discipulador, ele consegue identificar, né? Ali as feridas, ele consegue identificar. Talvez, não digo nem os traumas, mas ali os pontos que ele tem que ser trabalhados. Sim. E hoje eu reconheço, né? E eu também eu tenho essa visão e eu vi o quanto ele foi tratando, o quanto ele foi, até que o ponto ele chegou para nós com ei, vamos ali para uma casa de recuperação. A gente tava nessa pegada, né? Eu lembro que o Carlinhos também, ele tava
ele também estava meio assim distante, a gente foi se reencontrando e isso foi acendendo em nós a chama de novo, né? De voltar, né? Com aquilo, às vezes falava, né? "Ei, vamos voltar com o trio", só que era da boca pra fora, sabe? A gente Sim. nunca... E a gente foi pra casa de recuperação, lá, acho que na Calcaia, não lembro o nome do distritozinho lá, que a gente fez um trabalho por um tempo lá, só que a gente teve que depois já pegar outros rumos. Lá foi lá onde eu reencontrei o pastor Jonas. E daí a gente deu um start, sabe? Deu um start. E a gente, cara, a gente precisa voltar. Precisa voltar porque tá queimando aqui, né? Eu lembro que houve, assim, um avivamento em nós, né? O Carlinhos ficou muito empolgado, ficou muito... a gente precisa... vamos em fevereiro de 2024, né? Não, Foi. 25. Foi 25. A gente fez o primeiro impacto lá na... Foi junto com a gente? Não, foi o primeiro, não. foi lá na Praça dos Trencinhos, né? Foi com a chave da vila lá em peso, né? Todo mundo tava Foi. lá. E aí eu quero que o pastor Jonas me ajude com isso, porque assim, foi tanto como o Rafael acendeu a chama, né? E ele aí foi jogando lenha, sabe? Pastor Jonas, pastora Célia, né? Eles foram cruciais para que a gente não soltasse, né? A visão continuasse, que era o real, de fato, era o propósito. E pensando, né, e lembrando desse momento, eu sei que um evangelista, ele incendeia outro. Um missionário incendeia outro missionário. Sim. É necessário sempre que o carvão aquecido esteja junto, né? Eles precisam estar juntos, porque uma brasa fora esfria. Então, o que acontece? Pega aí um Bel da vida, né? Um homem incendiado há mais de 20 anos. E pega um Jonas aí incendiado, né, há muitos anos. E que essa chama não para. Ontem mesmo eu estava falando com a filha do David Keelan, né? E ontem eu estava falando para ela o seguinte, eu lembrando ela do primeiro momento que a gente teve lá em Curitiba, Paixão, Fogo e Glória. E quando eu mandei essa mensagem, até falei assim para ela, olha, diga aí pro teu pai que essa chama está acesa há mais de 20 anos. Isso foi em 2003. E eu vendo isso, eu lembrando de tudo que você está falando aí, a chama, ela não se apaga, né? Ela fica ali, uma brasazinha. E o que você precisava era só ser reconectado a esses homens de Deus, como o Bel, que já identificou o que você precisava e automaticamente ele tratou, ele curou. Né, eu sinto agora aqui, falando aqui, a gente precisa estar aqui com o Carlinhos. Não sei se você sente isso também. Sim. Então, assim... Não só ele, né? O Nartan também. O Nartan também. E nós precisamos disso. Nós precisamos estar incendiados. Eu lembro que eu passei um tempo de oração. Aí eu passei assim, eu preciso incendiar de novo, eu preciso evangelizar novamente. E sem você não falou sobre isso, mas... eu lembro que eu estava com muito desejo de ir ali para as Cajazeiras e falar do amor de Deus. Falei com os jovens da igreja e fui para a oração. Nesse tempo de oração, eu recebo uma ligação. De quem que era mesmo essa ligação? Pode falar, era tua. É interessante, ele falou que eu não falei, mas estava aqui... E se deixar, eu falo aqui o dia todo. Né? É interessante também você... está no lugar certo, né? Como eu falei na conversa anterior, eu estava no ministério com a minha esposa, mas eu não me encaixava. Eu tinha tudo para me encaixar, eu tinha tudo para... Não é que lá não tinha, não é que lá não tem, não é que lá não... Mas eu não me encaixava, não... Porque assim, é um ministério grande, não vou falar o nome aqui, mas é um ministério grande. Eu ia nos cultos às quinta-noite, no domingo, só. Voltava pra casa e eu, tipo assim, pra quem me conhece, pra quem caminha comigo, sabe como eu sou ativo e eu vejo até gente falar que eu faço muito e eu vou me perder. Entendeu? Mas assim, é isso que eu amo, né? Eu tô em constante atividade, eu não paro. Então, não é que eu quero abraçar o mundo com as mãos e vou perder meu coração, não, né? Mas eu tenho esse cuidado. Mas é porque assim, é como se fosse o meu combustível.
Pronto. né? É o meu combustível. Eu lembro que numa Mas conversa... eu tô tentando lembrar que você, assim... Eu ia chegar lá. Vai então. Não, pode falar. É porque, assim, eu achei muito massa, porque Deus fazendo essas conexões. Enquanto um estava orando, o outro estava sentindo a oração. Sim, foi. Eu lembro que eu tava... isso é bem antes, né? A gente teve esse encontro lá. Eu conheço o Pastor Jonas desde 2018. A minha empresa era do ladinho da antiga Chave da Vira, que ficava na avenida. E às vezes a gente, Kiko lá, trocava uma ideia ali lá por fora, né? No final de dia. Mas era assim, de conhecer, né? Não tinha nenhuma afinidade. E eu sabia que ele era pastor do Carlinhos. Porque o Carlinhos veio pra lá, pra Chave, enfim, tava lá. E aí a gente se reencontrou já agora, ano retrasado, né? 24, 25, lá nessa casa de recuperação na Caucaia. E dali pra cá, fui lá, a gente tivemos um momento, você lembra? Né? Nesse dia a gente tava fazendo um encontro com Deus lá, não lembro o que era, acho que era um encontro lá, era carnaval. A gente tava lá com esse pessoal lá recluso. E a gente teve um momento lá, foi no sábado à tarde, que era eu que tava ministrando, e o pastor chegou lá e ficou rodando lá, como ele sempre faz, né? Fazendo aquele... o raio-x do ambiente. Mapeamento do ambiente. Aí eu fui para um momento lá mais reservado com ele, e aí ali eu já foi fluindo, né? Esse negócio, eu já me abrindo com ele. E foi passando o tempo e passou dias, semanas, meses, e aí uma vez, eu lá em casa, eu cheguei até para minha esposa, Luana, às vezes, Luana, tem alguma coisa com aquele pastorzinho do Carlinho lá, porque ele fica... Ele, tipo assim, ele só pode estar orando por mim, porque tem algo me incomodando aqui, que era o Espírito Santo, né? Me mostrando que aquele homem está orando por mim, tem alguma coisa aí, tem uma conexão aí. Aí foi quando eu comecei a receber visitas lá na minha empresa, né? Às vezes eu tava fora e a menina ligava pra mim, ei, tem um homem aqui querendo falar contigo, quem é? Jonas. Aí eu, mande, numa dessas vezes, ela ligou, né? Mande ele lá pra minha sala, deixei ele ali lá, né? Deixei ele lá à vontade, que já eu chego. Cheguei lá, ele tava na minha mesa sentado, com a Bíblia na mão, lendo. Eu tava na sala dele. Na sala dele. Eu cheguei lá. Pronto, ali foi crucial. A gente conversou, foi onde eu falei, né? Abri meu coração. Falei, acho que ele pegou a visão. Opa, então você tem que vir pro lugar certo. E aí, o interessante de você estar no lugar certo é porque a Chave de Davi foi o lugar onde eu visitava, né? Eu comecei a visitar. E por um momento eu comecei a ficar lá no ministério visitando a Chave de Davi, né? Naquela, meu Deus, e agora? Né? O que eu faço na minha vida? Só que antes de eu ir com mais frequência, eu passei por um encontro lá, né? Recebi o convite para ir para um encontro com Deus. E disse, cara, já fui para encontro de líder, encontro disso, encontro daquilo. Já fui tantos encontros e não faz sentido. Não é isso que vai. Né? Não é isso que vai, né? Mais um. Aí eu lembro que me deram a ficha, né? O Carlos mandou para mim. No dia do encontro, na tarde do encontro, que eu preenchi a ficha e mandei lá, né? E até que na noite lá, que nós chegamos na sexta, o pastor me viu lá, ficou até surpreso. Pai, você veio! Né? E aquele encontro foi crucial para mim, né? Porque ele quebrou, ele mostrou muito sobre o momento que eu estava vivendo, o momento que eu tinha que passar, né? E muitas coisas que aconteceram e que acontecem até hoje. Então, assim, a Chave da Vida, para mim, para minha família, foi um divisor de águas. Nesse tempo lá com Amém. eles. Amém. E é isso que a gente percebe. Daí o que eu vejo, assim, é Deus trazendo essas pessoas novamente, né? Trouxe o Carlinho de volta. Eu tinha muito desejo de fazer nas Cajazeiras. Eu já tinha feito com o grupo da igreja. E, de repente, o Tribus chega. Mas o que me chamou a atenção no Tribus? Agora vamos sair um pouco do Chave de Davi. Vamos sair um pouco daquilo que a gente está falando, mas vamos falar um pouco sobre o que me chamou a atenção no Tribus, né? Quando você chegou próximo de mim, eu entendi uma coisa. Não é uma igreja, não é um ministério, não é uma entidade, algo específico, né? Uma construção, mas é o que cada um de nós somos. Cada um de nós somos uma parte de um reino, né? Nós somos parte do reino, nós somos tribo. E eu sou tribo, você é tribo, quem nos assiste é tribo, mas quando nós pensamos juntos e fazemos algo juntos, nós somos as tribos do rei de Deus. Então, quando eu falo assim, tribos, né? Eu falei assim, cara, eu sou tribo. Aí eu fui conversar com o Aloysio disse assim,
rapaz, isso aqui não é pra mim. Aí eu falei assim, tá falando do jeito certo. Ele falou assim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra igreja, isso aqui é pra todos nós. Pra todos aqueles que entendem que nós não vamos ficar chamando as pessoas pra uma igreja, para um ministério, nós vamos somar no reino, Sim. porque somos tribos de Israel. Então, assim, é claro que depois do evento, cada um volta para sua casa, para sua tribo, né? E ali vai continuar sendo edificado, mas o mais importante de tudo é estarmos juntos. E eu falei algo para o Luiz, e hoje o Wanderson está aqui junto com a gente, porque, assim, ele é tribo, né? Mas ele é o tribo Calel. O chamado que ouviu o tribos. Isso. É o contrário, é o tribos que ouviu o chamado. Que seja, eles aqui. É da liga do todo jeito. É o tribos que chama o Calel. Isso. Ou o Calel que chama o tribos. Tava pegando aqui o gancho, ele falou de uma coisa de o pessoal olhar pra ele e dizer assim, tem medo de se perder, né? Se é pra se perder do mundo e se encontrar no reino, amém. Amém. Né? E esses encontros que impactam, né? Como ele falou, que encontrou o Senhor e mudou a vida dele, é o que acontece acho que nessa caminhada que a gente tá indo. Né? A questão do, tipo, o Calel ter encontrado tribos. Ou o Calel ter encontrado Chaves de Davi também com o Jonas, né? Que o Jonas, ele traz uma bagagem muito grande pra nós, né? A gente chega perto do homem e fica calado, só escutando ele falando das experiências. E a gente extrai tudo aqui do homem, fica bem caladinho, o homem só falando. Eu tava em contato, pode falar, pastor, pode falar. Que a gente vai sabe só vendo. Essas coisas que impactam as nossas vidas é o que vai queimando em nosso coração a visão do que Deus já tem lapidado em nós. Amém. Né? E isso gera identidade em nós. A gente acha que como você falou, né? Todo começo de cada projeto é muito difícil. É muito difícil, porque no começo você começa num gás medonho, né? E aquela coisa todinha, muita gente querendo ajudar. E o legal é que toda vez que você faz o primeiro impacto ou o primeiro encontro, você vê a confirmação do Senhor com vidas. Né? No nosso caso foi com vidas, né? O Senhor foi lá e deu vidas, né? Acho que no primeiro culto do Calel, que foi num lar, foi até numa garagem. Então, aí lá tinha um casal de jovens. O casal de jovens aceitou Jesus. Né? E assim, quando eles aceitaram Jesus, pra nós foi meio que ter jogado gasolina. Jogou gasolina. Vamos fazer mais. Próxima quinta já vai ter outro. Então, assim, todas as quintas a gente tava na pegada. Aí a gente encontra pessoas que já estão nessa pegada, nessa visão. E enquanto a gente tava lá, o pessoal tava nas praças evangelizando. E o pastor lá na igreja doutrinando o povo, né? Daqui a pouco a gente tem aqui os 5 ministérios. Tem que ter. Aí surge a necessidade, tipo, se tá ganhando muita vida, vai pra onde? Vai pras igrejas, vamos aconselhar o pessoal a ir pras igrejas. Só que quando você vai amadurecendo, você vai vendo que não é só, tipo, direcionar a vida pra uma igreja, como o pastor Jonas já tem aconselhado a gente tem absorvido muito isso. É você acompanhar de perto a trajetória dessa pessoa. E como é um volume muito grande, vai se tornando muito difícil para nós. Porque ou você aconselha, para ali para aconselhar e direcionar a pessoa, ou você continua fazendo mover. Né? Os dois dá certo, mas fica uma carga muito grande porque é um grupo pequeno. E o grupo ele tem que crescer, né? Então, assim, a gente vai se juntando com pessoas que estão na mesma visão, vai crescendo. Já chegou o pessoal do Marco Zero também, que a gente não esqueceu de vocês. Marco Zero. O povo do Íris também, né? Que o Íris também tá colando muito. E o interessante é que essa conexão com o Calel, ela fluiu de forma natural e ela é muito boa, né? Porque se você pegar assim, a gente tem a mesma visão, a gente tem a mesma pegada, mas a gente trabalha de forma diferente. Sim. A gente, como tu me falou, a gente trabalha na rua e vocês nos lares, né? Sim. Então a gente foi uma junção que vocês conseguem toda semana fazer lá os encontros de vocês nas ruas e ajudar a gente a fazer uma vez no mês, aliás, nas casas, né? E ajudar a gente a fazer uma vez no mês nas ruas. Só que assim, eu peço até desculpa, perdão aqui, a gente sempre falava de ir, né? O Bel sempre falava, cara, eu preciso ir lá, eu nunca fui. Aí o Bel também nunca fui. Foi embora, a gente nunca foi para um encontro nosso. A gente não foi no... A gente nunca foi no encontro lá com vocês nas casas lá. Mas é tremendo isso, né? E essas conexões que a gente tem feito, né? O projeto Marco Zero chegou aí também, que tá caminhando com a gente, né? A gente
A gente recentemente teve lá a conferência de... A imersão, né? Que é impossível não lembrar o quanto foi tremenda. A imersão foi muitos missionários. Cara, né? aquela foi uma imersão... conexão ali tremenda. Ali. Aquela imersão, pra nós ali, pra mim especialmente, claro, pra vocês eu acredito, mas pra mim foi assim, algo... Porque assim, com o tempo, né, de ministério, com o tempo trabalhando, seja lá no que for, você amadurece. Sim. Você amadurece, é natural, você... E vai fluindo. E eu faço um comparativo de 2 anos pra cá, de 1 ano. Eu não vou nem comparar com o início. Eu era um menino. Eu era um menino, né? Mas agora a gente tá um adolescente, né? Pelo menos. De 1 ano pra cá, de 2 anos, 1 ano pra cá, eu fico olhando, meu irmão, como eu era afobado. Né? Como eu era afobado, como eu era, tipo, acho que não é afoito a palavra certa, era agoniado. A gente tem que ter calma. Né? Tem que respirar, não é eu que faço, é ele. É o Senhor. Né? É o Senhor, isso é só uma ferramenta. Então, fui muito afobado, a gente... Hoje não, e nessa imersão, tanto a imersão como a conferência, foi muito falado disso, né? De estação, de tempo, sim. Né? Eu lembro também que a gente, olhando pra mim, né? Pro meu eu, né? Como eu... Tipo, a gente, nas reuniões, né, lá no início do tribo, se chegando ali na chave, se conectando com os membros, né, o quanto foi difícil a gente conquistar, claro, a confiança, sim, né? Sim. Tá chegando. Sim. Né, o ministério ninguém conhece. Novo, né? Tipo e assim, o pastor, que história é essa? Que o pastor só olha pra ele. Né? Já é uma outra pegada. O bom de vocês é porque vocês chegou já tem um pastor, né? Chegou pra mexer com todo igrejas, mundo. Né? Tipo assim, foi assim, foi um romper. Foi um romper, de verdade, né? E o pastor abriu as portas e aceitou, e não só aceitou, ele caminhou junto, né? O bom é que a gente tem um pastor que caminha junto com a gente. A gente vai pra rua, ele tá lá. A gente vai, no podcast, ele tá aqui. A gente vai pra Miraíma, ele tá lá. A gente vai, ele tá sempre com a gente, né? E é o mais bacana, né? A gente tem um pastor que... E como eu era menino, 1 ano atrás, eu lembro de algumas frases que eu falei pra esse homem que eu ainda lembro até hoje. Tipo, como eu falei uma vez, pastor, essa luta não é minha. É nossa. Você lembra o que eu falava? Eu lembro sim. Hoje ela é nossa. Mas um dia, essa luta não é minha, essa luta é sua. Uhum. Você lembra o que eu falava? Eu vou soltar. Não tem nada a ver com isso, não. A outra que eu lembro foi, tipo, na mesma pegada, a gente falava muito. E pra ter uma ideia, a gente tinha um prazo nela. A gente tinha um prazo de validade lá, a gente tinha um prazo de trabalho. A gente chegou com a proposta de fazer, vamos trabalhar aqui até que chegou um momento que, tá bom, vocês ficam aí até o final do ano. Foi. Se acontecer, amém. Senão vocês podem buscar aí, porque a gente você precisa ter muito cuidado. Né? Porque você tá à frente de um projeto, seja evangelístico, seja, a gente precisa ter muito cuidado com você. Você precisa guardar seu coração, né? Para que não suba o ego, para que você não ache que... Porque na época que a gente voltou com o Tribos, a gente tava... Muita gente querendo, vamos fazer aqui na nossa igreja, faz aqui na praça tal, faz aqui, sabe, tal. E você tinha um leque ali. Né, eu acho que nessa pegada aí, Luiz, eu acho de deixar o ego inflar, eu acho que quando a pessoa deixa o ego inflar, ela já tá fugindo do foco. Ela já não tá na visão. Porque se você for ver, quando você pega no ministério mesmo, que o Senhor te deu, a visão que o Senhor te deu, né? Ele te quebra, mano. Ele te quebra. Sim. O processo, ele te esmaga todinho até sair algo do Senhor. Tô errado ou tô certo, pastor? Não é que esteja errado. Ou certo. Eu vou falar assim, é que todas as coisas, elas estão alinhadas com a vontade de Deus, mas talvez não esteja no tempo que Deus espera pra gente. Então, para cada promessa que Deus tem pra tua vida, pra minha vida, existe o modo, como diz um amigo meu, né, o modus operantes, né? E dentro disso precisa estar dentro do tempo de Deus, no propósito de Deus e no modo. Mas às vezes o teu tempo não é o meu tempo, né? O teu tempo aí de maturidade, você já é um senhor, vamos falar assim, já ali com muita experiência. Vai dar lanche. Mas eu aqui sou o menino, né? Eu quero falar para todo mundo, eu quero fazer e tal. E você chega para uma pessoa que já tem uma experiência, aquilo que a palavra diz, né? É o
É o vinho novo, né? O vinho novo Sim. no odre velho. E até mostrar para o odre velho que ele precisa ser trabalhado, que ele precisa ser colocado na fumaça, ser melhorado. Dá trabalho. Então precisa de um tempo. E às vezes o que a pessoa quer? Ela espera passar pelo processo ou ela rejeita? Muitas das vezes as pessoas rejeitam. Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por esse tratamento. Eu não quero passar por essa fumaça. Eu não quero ser aquecido. Eu não quero ser molhado novamente. Porque para trabalhar o odre o odre velho, é necessário todo um processo ali. O bichinho tá ressecado. Né? Então eu peço assim, né, que a gente tenha esse tempo para olhar e que Deus nos dê esse discernimento de saber quais são as tribos que estão nos níveis de maturidade. E que a gente possa chamar todo mundo, porque todo mundo está dentro, se está com a regra de fé e prática sendo a palavra, cara, a gente só precisa falar, olha, esse aqui tá do Ministério Infantil do Missões, né? Esse aqui tá no tempo ainda de começar as coisas. Esse precisa ter experiências do sobrenatural, das coisas ali da profecia, sabe? E esses aí precisam ainda ter esse contato com o poder de Deus. E em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração. Amém. De chegar aqui nesse podcast aqui assim e trazer pessoas que empolguem outras. Falar assim, meu irmão, senta aí. Rapaz, senta aí porque o poder de Deus hoje vai descer. E quando nós tivemos aquele momento lá na Chave, com todos os missionários ali, Jocum, Tribos, Íris, né? O Marco Zero, vai me ajude aí para não perder. Sabe o que eu entendi naquele momento ali? É que assim, um deles, eu não sei qual dos representantes, ele disse o seguinte: o evangelismo de hoje já é totalmente diferente. E eu ouvi de um outro líder aqui de Fortaleza que ele disse assim: nós precisamos renovar a nossa forma de missões. Quem sabe esse momento agora aqui, primeiro momento aqui com Tribos, né, fazendo algo novo que saiu do papel, não seja para trazer essa ideia para a cidade e para os missionários daqui de Fortaleza. Foi tão rico aquele intensivo de missões que eu ouvi uma pessoa falando assim: o missionário precisa pedir perdão para o pastor, porque ele foi e não voltou mais. Né? Mas o pastor também precisa pedir perdão para o missionário, porque ele deixou o missionário ir e não sustentou ele nas missões. Então houve até um momento ali, né, dentro daquela imersão ali, que a gente pediu perdão, né? Nós, como pastores, pedimos perdão para os missionários e falamos: vocês são importantes para nós. Vocês são importantes e vamos rever isso. E hoje o desejo do meu coração aqui nesse Tribos aqui é: Senhor, vem. Amém. Sabe? Toma uma água. Dá lugar. Tava demorando. Tava demorando. Eu desci a lágrima. Tava demorando, vou me chorar. Que eu acho incrível. O que precisa é colocar uma outra cadeirazinha, sabe? Deixar uma cadeira aqui e falar assim: Espírito Santo, tu tá aqui. Então fala com a gente e nos dê direção. E é Amém. Isso. Amém. Tem que ter essa direção. Sem ela a gente não vai a lugar algum. A gente vai fazer aqui dezenas, centenas de podcasts e não vamos a lugar nenhum. Vamos pra frente. E o nosso, a gente não tá aqui para alimentar nosso ego, a gente não tá aqui para se fazer conhecido, a gente não tá aqui para ganhar like, a gente não tá aqui para levar o nome do Tribos, né? A gente não é isso. A gente foi conversado, foi... Quem sabe, né? A gente não é a liga de muitas coisas que precisam ser ligadas. Amém. Aqui nessa mesma mesa, né? O pastor perguntou, aqui, além de já ter sido falado várias vezes, aqui nessa mesma mesa, ele perguntou de novo: qual é o real propósito, né? Qual é o objetivo? Qual é a sei lá... Aí não tem função, outro. Objetivo, não tem outro destino. Objetivo. Nosso objetivo sempre vai ser avançar com o reino. O objetivo aqui é a gente ter um alcance maior, a gente conseguir chegar, entrar naquele lá onde
sei lá, o missionário não chegou ainda. Se você né, prestar atenção, muitos missionários se sentem sós. E se você for parar e prestar atenção de pastores, o que você mais vai ouvir é pastor caminha sozinho. Há muitos pastores com depressão. Há muitos pastores, e ali você vai perceber que o que está precisando é algo que esteja reconectando todos eles de volta para um ambiente seguro, que onde está a segurança. Outra coisa que o pessoal muito fala é aquele que caminha só, ele busca o seu próprio interesse e sabe disso, mas tem muitos que caminham só. Então o que precisamos é trazer de volta a unidade do corpo de Cristo. A palavra diz, né, que fala, nós precisamos assim, a palavra diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Está todo mundo com essa unidade da fé? Não. E até o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Não chegamos nisso. Então o que a gente precisa é trazer essa unidade. Quando traz essa unidade, traz a comunhão. E quando traz a comunhão, o óleo vem, mas o óleo desce. Nossa. O óleo desce. Pode continuar, pastor. Pode continuar. Tá vendo aí, ó? O óleo desce. Sentar do lado do homem é só pra ouvir ele. É só pra ouvir. Mas amém. Eu fico muito feliz de estar aqui, de começar junto com vocês e tamo aí. Bom, então falando disso, né? Falando Do óleo descer sobre nossas cabeças, falando dessa mesa, né? Levando aqui já, falando dessas conexões. Eu quero falar para você que no próximo episódio a gente vai ter aqui com a gente o John, né? Pastor John Luz, lá do Íris Fortaleza, teve com a gente lá durante esse tempo, né? Teve na imersão, teve no aniversário do Tribos e teve também a conferência que teve agora, não muito longe, né? Foi recente, onde nós estivemos fazendo lá uma conferência de missões, relâmpago, um dia inteiro falando muito sobre missões e sobre Marajó, né? Tivemos aí um período de envio, foram lá alguns missionários e eles estiveram lá e o John vai estar aqui com a gente no próximo episódio para trazer um feedback de como foi essa missão em Marajó. Então eu espero muito contar com você, que você assista esse próximo episódio, amém? Então compartilha, envia aí pro seu amigo e vamos fazer com que todos os povos e um só reino seja avançado. Amém.